Bom dia, são 8 horas e 15 minutos, quarta-feira, 10 de setembro. Esta é a TV Senado. Eu sou André Ricardo e você assiste agora ao Senado em Dia. CPMI da Petrobras faz hoje sua primeira reunião depois das novas denúncias publicadas pela imprensa. Usuários de telefonia e TV paga podem ser avisados do fim dos descontos promocionais. Militantes do movimento gay e Ministério Público querem prazo para que Congresso vote lei contra a homofobia. E conheça o perfil dos candidatos nas eleições de outubro. A CPI mista da Petrobras volta a se reunir hoje às 2h30 da tarde. Os deputados e senadores vão ouvir um ex-diretor envolvido na compra da refinaria de Pasadena, que causou prejuízo à empresa. O depoimento do ex-diretor da área internacional da Petrobras está marcado para esta quarta-feira, às 2h30 da tarde. Nestor Cerveró assinou documentos que serviram de base para a compra da refinaria de Pasadena, nos Estados Unidos. De acordo com o Tribunal de Contas da União, o negócio gerou um prejuízo de 792 milhões de dólares. Cerveró também vai ter que explicar por que transferiu imóveis aparentes logo depois que estouraram as denúncias de irregularidades na Petrobras. A suspeita da oposição é de que ele tentou evitar o bloqueio de bens pelo TCU. Também nesta quarta-feira, a CPMI pode votar mais de 400 requerimentos. 2 deles pedem a convocação da mulher do ex-diretor, Patrícia Cerveró. Antes do depoimento, os líderes partidários se reúnem para decidir as providências que a CPI mista vai tomar em relação às informações atribuídas a Paulo Roberto Costa, que está preso e também foi diretor da Petrobras. Em um acordo de delação premiada, ele teria citado vários políticos num suposto esquema de desvio de recursos em contratos da empresa com fornecedores. O presidente da CPI, senador Vitaldo Rego, solicitou à Justiça uma cópia do depoimento. O senador Ciro Nogueira, do PP do Piauí, que foi citado no caso, anunciou a demissão do assessor que viajou com passagem paga pelo doleiro Alberto Youssef, caso revelado pelo jornal O Estado de São Paulo. Nós procuramos esse funcionário, no primeiro momento ele negou, mas em vista das evidências, fizemos uma reunião no nosso gabinete, até com a própria jornalista no Viva Voz, em que ele acabou confessando que tinha recebido essa passagem. Na época era uma época de recesso, ele não achou que deveria de nos consultar no gabinete. Eu achei isso uma quebra de confiança, assumo uma responsabilidade política de escolher uma pessoa. Acho que um ministro, um presidente da República, quando escolhe um ministro que comete um erro, ele tem a responsabilidade. Um governador, quando escolhe um secretário, tem a responsabilidade. Agora, não existe nenhum desvio ético de minha parte, não tinha conhecimento nem de mim, nem minha, nem de ninguém do nosso gabinete. Eu fiz questão que ele viesse depor na Polícia Legislativa do Senado, que ele assumiu a responsabilidade. Ele foi sumariamente demitido hoje pela essa quebra de confiança. Tomei a liberdade de mandar uma carta para o juiz Moro, lá no Paraná, em que digo que se, por conta das denúncias da revista V, se houver algum indício de recebimento de vantagens pessoais minhas, ou então de alguma empresa, ou relacionamento com esse doleiro, ou com o doutor Paulo Roberto Costa, eu renunciaria meu mandato. A Comissão de Ciência e Tecnologia do Senado analisa projeto que obriga empresas de telecomunicações a avisar os usuários com um mês de antecedência sobre o fim de descontos em planos de telefonia e TVs pagas. Empresas de telefonia oferecem planos convidativos para fidelizar os clientes. Marluce contratou um plano que dava 50% de desconto em ligações telefônicas por tempo indeterminado. De um mês para o outro, a conta subiu de R$ 241 para R$ 451. Ela não foi avisada que o desconto ia acabar. A conta dobrou de valor, Dobrou de valor e hoje eu me encontro fidelizada. Eu fui na loja e eu não consigo reduzir o meu plano. A Comissão de Ciência e Tecnologia do Senado analisa um projeto que pode alterar a Lei Geral de Telecomunicações. O objetivo é fazer com que empresas de telefonia sejam obrigadas a avisar os clientes que os descontos nos planos vão acabar, com pelo menos 30 dias de antecedência. O consultor em telecomunicações do Senado, Frederico Quadros, acredita que as empresas não terão problemas técnicos para informar os usuários. Seja uma mensagem tipo SMS para as operadoras de celular, seja uma mensagem de voz, por exemplo, para as operadoras de telefonia fixa.
Enfim, as empresas de comunicação já têm canais de comunicação com os clientes e devem usar os canais que forem mais fáceis para os dois, para a empresa e para o cliente. O ministro Ricardo Lewandowski assume hoje a presidência do Supremo Tribunal Federal. Vai caber a ele pautar o julgamento de um caso que pode interferir nas atividades do Congresso. Militantes do movimento gay e o Ministério Público querem que o Supremo dê um prazo aos parlamentares para votar uma lei que criminalize a homofobia. Os dados mais recentes da Secretaria de Direitos Humanos mostram que quase 5.000 pessoas foram agredidas em 2012 por serem gays, lésbicas, bissexuais ou transexuais. E 310 foram mortas. Os crimes violentos já são punidos pelo Código Penal, como homicídio, como lesões corporais, né? Mas condutas, né, que incitam o ódio, né, não podem ser toleradas em uma sociedade democrática e uma sociedade pluralista. O Congresso discute um projeto de lei que torna crime o preconceito por orientação sexual. Todo tipo de preconceito, de racismo, deve ser enquadrado numa única lei, seja por cor, por etnia, por religião, por orientação sexual, né, por gênero. E o projeto era amplo e protegia, inclusive, os religiosos. Que no espaço do templo, do culto, seja em espaço fechado ou aberto, eles teriam total liberdade. Desde o ano passado, o projeto passou a tramitar junto com o do novo Código Penal. A demora na aprovação de uma lei contra a homofobia levou a Associação Brasileira de Gays, Lésbicas e Transsexuais a entrar com uma ação no Supremo Tribunal Federal. Eles pedem que seja aplicada aos casos de homofobia a lei do preconceito contra raça, cor, etnia e religião. Esses crimes são inafiançáveis, imprescritíveis e a pena pode chegar a 5 anos de prisão e multa. Os LGBT também querem que o governo indenize as vítimas e que o Supremo fixe o prazo de 1 ano para que o Congresso aprove a lei de criminalização da homofobia. No ano passado, o relator do processo, o ministro Ricardo Lewandowski, negou o pedido. A associação LGBT recorreu ao plenário do STF, que ainda vai julgar a ação. Uma das partes, o Ministério Público Federal, já emitiu parecer. Discorda apenas que o Estado indenize as vítimas, mas concorda que a lei de racismo seja aplicada aos casos de homofobia e que o Supremo intervenha para acelerar o processo legislativo. Existe dentro do direito constitucional, dentro dos direitos fundamentais, a concepção de que é função do Poder Judiciário atuar, né, com poder contramajoritário, exatamente em situações de violação de direitos de minorias. Este jurista discorda do Ministério Público. Não há nada que impeça ao Legislativo incriminar o preconceito contra orientação de gênero. Mas, ao mesmo tempo, não há nada na Constituição que o obrigue a fazer tal coisa. Os juristas esperam que a palavra final seja do Congresso. É uma situação grave essa questão da homofobia existente no Brasil, né? É uma violação sistemática que acontece, né? Crimes de ódio são cometidos a todo momento, né? É papel do Poder Legislativo vir, né, a legislar sobre essa matéria. Esse projeto está tramitando há tanto tempo, e outros tramitaram antes dele, não por inércia do Legislativo. Se nós verificarmos a tramitação, nós veremos que tem tido imensas discussões nesse período. Se eu não me engano, foram 12 audiências públicas para discutir isso. E isso é democracia. Percebo que não há uma vontade política da maioria do projeto, do Congresso, de se posicionar sobre esse tema antes das eleições. E as eleições em 2 turnos vão até novembro, dezembro é Natal, e aí fevereiro e março é Carnaval. Em 5 de outubro, os eleitores brasileiros terão uma missão cívica: escolher os melhores candidatos para os poderes executivo e legislativo. Milhares de homens e mulheres disputam a preferência do eleitorado. Mas será que a população se vê refletida nos nomes apresentados pelos partidos? 142.822.046 eleitores com uma missão:
escolher os homens e mulheres que vão comandar os destinos do país. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, 26.116 pessoas disputam as 1.709 vagas para os cargos de deputado federal, estadual e distrital, senador, governador e presidente da República. O PT é o partido com mais nomes em disputa, seguido do PSB, PMDB, PSOL, PV e PSDB. 8.107 mulheres vão disputar as eleições este ano, 3.000 a mais que em 2010. 45% dos candidatos têm curso superior, média bem acima a da população brasileira, que é de 11%. O cientista político Antônio Queiroz explica que é normal os partidos procurarem pessoas com melhor formação e que possam se expressar melhor para conquistar votos, mas que as chances de vitória são maiores para aqueles que têm recursos financeiros para investir na campanha. O padrão é esse e que passa por apoio ou financeiro, ou de instituições privadas, ou de instituições públicas. Os dados do TSE também mostram uma pequena participação dos jovens na disputa. 60% dos registros de candidaturas são de pessoas que têm entre 40 e 59 anos. E apenas 6,4% têm até 29 anos. Isso mostra um pouco do desinteresse e da descrença também dos jovens na vida política. Algo que precisa ser mudado. Eu acho que o jovem tem que cada vez mais buscar a responsabilidade, assumir a responsabilidade e dar a sua contribuição para o país para mudar o que entende que merece ser mudado. Outro ponto chama a atenção, a possibilidade de renovação significativa no Congresso Nacional. Apenas 9 dos 27 senadores que encerram o mandato em 2015 vão tentar a reeleição. 18 dos que têm mandato até 2019 estão em campanha para trocar o legislativo pelo executivo, muitos com chance de vitória nas urnas. E 116 deputados federais não vão tentar se reeleger. O próximo Congresso será bastante renovado, tanto na Câmara quanto no Senado. Isso traz a perspectiva de que se crie um ambiente para a realização de reformas que não foram possíveis nesse mandato. E se esses novos não agirem em sintonia com as urnas, com essa nova classe média que emerge, na próxima eleição a renovação será cada vez maior. Para os brasileiros, uma característica não pode faltar no perfil dos candidatos: a honestidade. Não pode se corromper, né? Essa que é a verdade. Consciência é a palavra principal. Falar a verdade. Tem critérios, tem que ter conduta, tem que ter ética, tem que ter conhecimento de causa, né, para poder legislar. Ficamos por aqui. No decorrer do dia você acompanha outras informações nos boletins do Senado Agora. Enquanto isso, continue assistindo a nossa programação.